Fala pessoal, mais um episódio aqui do podcast da Acessível em parceria com a DLG Media. E hoje a gente está com duas pessoas aqui que eu conheci faz pouco tempo, mas parece que é aquela coisa de antiga que a gente se conhece há muito tempo, né? Antônio Marques Tugão, muito bem-vindo aqui no podcast da Acessível. E Mário Sérgio Kekia, é isso mesmo? Perfeito, é isso aí. Sejam bem-vindos aqui, a gente vai falar bastante de setor imobiliário. Sejam bem-vindos. Muito obrigado pela oportunidade, viu? Vamos lá, Tugão, vamos começar, como diz o outro, começar do começo, né? Isso. Se apresenta aí para o pessoal que está assistindo a gente, fala um pouco da Tugão Imóveis, quanto tempo no mercado? É mais de 40 anos. Mais de 40 anos que eu estou no mercado. Conta um pouquinho aí pra gente. E a gente vem passando diversas mudanças, né? Inclusive tecnológica, que de 90 para cá começou realmente o crescimento imobiliário ficou muito bom. E a gente está acompanhando o mercado, né? E agora com mudanças mais agressivas, né? Legal. E você, Mário Sérgio? Bom, eu cheguei em Rio Preto em 1991 e de lá para cá a gente sente a mudança muito pujante da cidade, né? A representatividade de Rio Preto no interior de São Paulo mudou muito. A cidade cresceu, são 35 anos aí, um crescimento muito grande, tem se modernizado no contexto nacional, né? Com chances para todas as construtoras em todos os segmentos. Então é uma satisfação muito grande estar aqui hoje e tem um histórico aí muito bom aí da cidade aí como profissional da área, né? E vejo um futuro muito promissor ainda em função da situação do país, o que vem pela frente. Eu acho que Rio Preto está preparado para uma nova fase ainda por vir aqui, entendeu? O setor imobiliário aqui em Rio Preto, o que a gente conversa com as pessoas é solta empreendimento, vende tudo. O que acontece com o Rio Preto? Tugão, Mário? É uma coisa até estranho falar, mas tudo que se lança vende. Tudo que se lança vende. Falta imóvel ainda? A procura tem muita procura. Agora, eu não sei o que está acontecendo com o mercado. Eu sei até onde isso vai aparecer, vai parar, pode se tornar uma bolha isso, a gente não sabe, não sei se podemos falar sobre isso, mas realmente chega a pensar numa preocupação, sabe, com relação ao mercado, porque tudo que se lança vende. É bom, né? Para nós é maravilhoso. É bom. É maravilhoso, mas se pensar com o pé no chão, as pessoas precisam parar para pensar, né? O que você acha, Mário? Bom, é um efeito. A cidade, há 35 anos atrás, aí ela estava concentrada, muito concentrada aqui no centro, né? E foi mudando. É uma cidade que tem uma característica comercial muito forte. Então, gradativamente, o que aconteceu aqui aconteceram antes, já um pouquinho antes, em outras cidades, né? O centro foi expandindo, de certa forma, e foi praticamente expulsando toda a área residencial dali. Então, era uma tendência, ir abrindo as áreas urbanas, ela ia crescendo. Eu me lembro quando eu cheguei aqui que eu dizia que a área, eu fiz até um trabalho numa imobiliária quando eu cheguei, e dizendo que a área de expansão de Rio Preto estava em sentido a Badibacite, né? É um trajeto natural que vinha da cidade. A cidade começava, vinha o gado lá de cima, descia, vinha passando aqui pelo centro, continuava, atravessava a estrada e ia embora para Badibacite. Esse era o trajeto inicial. E quando você estuda as cidades, você vê o crescimento dela é o fluxo do eixo principal. Então, tudo levava a crer que aquela área onde hoje é o shopping, em Iguatemi, era uma grande área de expansão. Ali seria assim, eu já falava para todo mundo que eu conversava, essa área é espetacular. E tem áreas ali ainda, né? Tem. Para construção. Tem áreas. Empreendimentos que vão ser lançados ainda ali, né? Tem muita coisa. Só que a cidade cresceu de uma forma tão rápida. Quando a gente pensa e fala assim que a cidade praticamente dobrou de tamanho e ela vai crescer muito mais ainda. Sim. Tem perspectiva para isso, tem demanda para isso. O que foi acontecendo é que a construção civil, que era centrada nos bairros, só residências, passaram a aparecer os condomínios, vieram condomínios de médio padrão, alto padrão, e isso é uma tendência de continuar ainda, por motivos de segurança, de tranquilidade. Você só tinha o conceito, o apartamento você pode trancar, fechar e viajar.
né? Depois o condomínio horizontal trouxe essa segurança também. Só que o condomínio horizontal ele ia necessitar de mais áreas e a cidade foi expandindo. Então o perímetro rural foi sendo gradativamente integrado à área urbana, né? A área. E isso teve que ter uma movimentação muito grande da prefeitura, saneamento, todinho, toda a parte elétrica, água e esgoto. E Rio Preto é um fenômeno, porque ele tem quase 100% de tratamento de água e esgoto preparado para a parte elétrica. Cidade também. Bem cuidada, né? É uma cidade bem cuidada. E relativamente tá tranquila ainda, né? Não tem tanta criminalidade, então o pessoal tá vindo mais de outras cidades para vir morar aqui. Né? Ela foi uma cidade assim bairrista, né? Quando quebra esse sentido, esse sentimento das famílias tradicionais de Rio Preto, então nós perdemos muitas indústrias, muita coisa aqui por isso. Quando tem essa abertura, aí ela começa a expandir mais ainda o comércio, né? Traz indústrias de pequeno porte aqui, e elas são uma máquina, se você pensar dentro de Rio Preto, e ainda com possibilidades de crescimento muito grande, entendeu? Se você pensar, é uma das últimas cidades do Noroeste Paulista que teve a possibilidade de crescimento. Né? No passado nós perdemos muita coisa para Ribeirão Preto. Hoje você vê empresas de Ribeirão Preto aqui dentro, porque tem mercado para isso. Ribeirão não consegue mais crescer, né? Não é questão de não consegue mais crescer. Até tem bastante espaço, mas já é um espaço definido. Rio Preto tinha espaços a serem definidos. Tem as cidadezinhas em volta, né? Nós temos quantas cidades nós temos aqui em volta de Rio Preto? E depois uma infraestrutura viária também muito melhor que as outras cidades, que é um desafio constante nosso aqui, né? Ribeirão tem aquelas ruazinhas também, né? Agora voltaram os olhos aí para o tráfego, para a malha urbana, para tudo isso. Então, a possibilidade de Rio Preto é a expansão. Legal. E para vocês, né, Tugão? É excelente isso. Maravilha. Tanto locação como compra e venda. Estamos sentindo bem a procura, viu? Muito, muito bom. Que legal. O Tugão, eu queria saber uma história aqui, ó. Conta pra gente aqui. Por que Tugão? E conta um pouco do teu início aí. Até você ir pro setor imobiliário. Vai, a galera tá... Eu comecei jogando futebol, depois fui para no Banco Itaú, que eu fiz minha carreira. Jogou futebol aqui em Rio Preto? Mas não cheguei a me profissionalizar, né? Jogou onde? Jogar aqui em São José. E no América? No América, no Amador. Fiz a minha carreira mais no Amador. Quando eu comecei a entrar profissional, como arrimo de família, eu tinha que cuidar dos meus irmãos, né? Eu larguei e fui para banco. A melhor coisa Trabalhou que eu fiz. Trabalhou em banco? Trabalhei em banco. Qual banco você? Banco Itaú. Itaú? Trabalhei 10 anos no Banco Itaú. E de lá me deu conhecimento, me deu sabedoria, cursos que eu fiz. Eu aproveitei isso e estou colocando isso, e coloco isso até hoje no mercado imobiliário. Aí depois que você foi para... Porque antigamente era confiabilidade, você tinha que estar presente. Você tinha que vender seu seguro, ir lá, conversar. Hoje já não conseguimos mais isso. Hoje tem que ser tudo por celular. E a gente que é do passado, você sente isso. Eu gosto de sentar, conversar, tomar um café, e hoje já não dá mais tempo para isso, né? Mas tem público para isso, né? Tem um cliente que quer isso, né? Que quer olhar no olho, que quer apertar a mão, quer ver se existe mesmo do outro lado. Não é isso? Não, tem sim. Eu ainda acredito muito nisso. É difícil você conhecer uma pessoa, tem essa credibilidade exposta a você, e você deixar de fazer negócio com essa pessoa, entendeu? A possibilidade é muito maior, né? Eu tenho certeza que toda essa parte aí da informática, essa revolução, ela não tem um futuro 100% garantido. As grandes empresas de negócio acabam chamando você para fazer uma audição com você, ele quer te conhecer, né? O jovem que está mais despreparado, ele está fazendo tudo automaticamente pela internet, mas as pessoas que estão no comando ainda das grandes empresas, elas têm toda essa estrutura, mas o final ele é muito bem pensado. Você não vai fazer negócio só pelo ímpeto e pelas informações que vêm da mídia, porque você não tem também o contexto da história que você está perguntando ao Tugão. Então você vai cada vez mais consolidando esse aspecto de confiança, que é fundamental hoje para realizar um negócio. E o que mais acontece hoje
as pessoas falarem aquilo que não são factíveis, que não é uma realidade. Ele te propõe 1000 coisas pela internet, você vai, e depois você vai arcar com essas consequências daquilo que você não conhecia plenamente. Sabe se é verdade, né? Não sabe. E você compra coisas hoje que pode ser que tenham uma durabilidade muito pequena. O que a gente vem tentando fortalecer, junto com o Tugão aqui, nessa parte de assessoria, tudo, é vender e colocar para as pessoas aquilo que realmente pode ser bom para ela daqui a 5, 10, 15 anos. Não só para resolver uma situação imediatista. E foi isso que está levando a gente a uma parceria aí bastante sólida, sabe? Fazer um trabalho naquilo que a gente conhece, mas tentando ver para onde está indo o futuro, e não só, por exemplo, vender uma casinha popular. Né? O que a gente tem visto aí são situações muito dramáticas. As pessoas compram e logo depois estão reformando, porque é uma coisa que está fora do contexto. Rio Preto, nesse sentido, é um exemplo. É um exemplo. As construtoras estão fazendo boas construções. Estão preocupadas em não só deixar uma casinha popular e fez aquela venda. É uma venda segura, que não vai dar reengenharia para a construtora, que vai dar um bem-estar. Então, Rio Preto se destaca no cenário nacional de uma forma muito, muito grandiosa nesse sentido. Nós já estamos partindo para uma era nova de Rio Preto. Sabe? Hoje, quem olha para Rio Preto olha com bons olhos. Se você pegar os dados de famílias que estão chegando aqui, tá certo? Já superam em muito as que no passado mais pessoas saíam do que chegavam até. Teve um período aí muito crítico para Rio Preto. Hoje não. Hoje a cidade está em expansão e está fazendo cada vez coisas melhores aqui. Eu acredito muito em Rio Preto, sabe? A gente estava falando agora há pouco, Tugão, sobre bairros planejados, condomínios. Aí você até comentou que lá nos anos 90, né, mais ou menos, que começou os condomínios aqui em Rio Preto a dar um boom, foi isso? As mudanças. Aí começou a abrir um condomínio, abrir outro. Você lembra, assim, qual condomínio que foi o primeiro, assim, grande de Rio Preto? Você, Mário? Para mim era o Débora Cristina. Foi O Débora foi um dos primeiros, né? Foi ver Santa Helena, e aí começou, aí não parou mais. Dos Damas, todos. Aí começou os Damas. Você acha que essa questão também de segurança, isso vai ser uma constante com os condomínios? Vai. Uma pessoa que vai querer morar em casa depois em bairro? Tá todo mundo querendo sair de bairro, A tendência é condomínio, não adianta, seja vertical, seja horizontal, a tendência é condomínio. É condomínio. Muito, muito, muito. E a verticalização? O Mário, você que é arquiteto. Bom, o interior, de uma forma geral, tem o ponto principal dele é a qualidade de vida, né? E a residência ainda é um local fácil de convívio para os amigos, para o final de semana, para reuniões, né? Mas o que acontece? Os terrenos ficaram caros de uma forma geral, né? Então, a verticalização é uma tendência natural para você diminuir o custo da construção civil. Você pega uma cidade como São Paulo, que os custos tem imóveis sendo vendidos a 25, 28, 30 mil reais, é muito em função dos terrenos, né? Não tem mais área para você construir. Então, você é obrigado a demolir 10, 12, 15 casas e fazer um prédio. Resultado disso. Nas grandes cidades, o domínio vai ser total para a área de prédios. Aqui no interior ainda tem chance, ainda tem espaço para os condomínios horizontais, né? Mas é uma situação muito factível, também muito viável, e vai acontecer. Você já tem prédios de luxos aqui em São Paulo, né? O centro que ficou mais descartado, mais abandonado, que é um fenômeno natural, mas eu acho que ele ainda vai ser revitalizado, não só como foi feito nos calçadões, também na área predial. Os imóveis estão muito abaixo do valor, né? Hoje, no centro, né? A parte central. Vocês não acham, vocês dois, que o centro vai acontecer igual aconteceu em São Paulo, com Cracolândia e tal, e depois revitalizou tudo? Vai acontecer esse fenômeno também? Não é um fenômeno, mas acho que é natural, né? Primeiro degrada, tal, aí depois junta e melhora, ou não? O Mário pode falar, porque ele vem de São Paulo e traz a experiência. Porque lá em São Paulo melhorou, né? Traz a experiência. Melhorou muito, né? Tem aspectos sociais aí muito complicados, né? Eu acredito que o efeito aqui para Rio Preto não vai ser tão devastador como foi para São Paulo. Mas você pega o bairro Santa Cruz ali, tudo próximo à prefeitura.
Se você andar 3, 4 quadras para qualquer lado, você vai encontrar um monte de casa que foi assaltada, depredada, que teve tudo, fiação roubada, praticamente destruída. Você tem que refazer uma casa. No viaduto ali também, né? Aí houve um movimento aí, está sendo deslocado um pouquinho, está subindo lá para Anchieta, tudo que eu tenho percebido. Então, mas eu não acredito naquele fenômeno em si da Cracolândia, tá? São moradores de rua, e não aquele efeito. Ali foi um domínio do bairro, ali o comércio se fechou. Então, o prefeito, o governador atual, junto com a prefeitura, conseguiram fazer uma movimentação ali que surpreendeu a todo mundo, de praticamente retirar, de terminar a Cracolândia. Eu não acredito que isso venha a acontecer dessa forma drástica em Rio Preto. Eu acho que ainda dá para ter uma intervenção social nesse sentido, né? Mas a revitalização do centro ali, ela é necessária. Foi feito um movimento muito grande com toda a parte comercial, os lojistas, com tudo, e dá para fazer com a parte predial. Tem que ter um apoio também, tem que ter um incentivo da prefeitura, um incentivo de todos aqui, um movimento para isso. Porque não é Rio Preto. Se você for para Goiânia, for para Brasília, depois das 5h30, 5 horas da tarde, todo aquele centro de uma das asas ali, ele está dominado por isso. É tráfico, então é um fenômeno nacional. Então tem que ter um movimento que eu já deixo de falar, sai da esfera de Rio Preto. Tem que ter uma conscientização sobre esse aspecto que é cômodo para todo mundo. Então, vamos abandonando o centro, vamos para lá. Então, praticamente você está criando um espaço para ser ocupado por essas pessoas, porque nós estamos abandonando o centro. É só você deixar vago ali, alguém vai... Alguém vai entrar. Então, as pessoas mentalmente estão falando assim, perdi isso aqui, então vamos abandonar. Então, você está criando... Tem um filme americano que fala lá, acho que é Nova York, sitiada. Basicamente, embora não sitiamos com muros nem nada, mas é o que nós... Se não tomar uma atitude rápida sobre isso, eu vou falar para você que em 10 anos pode acontecer isso de uma Cracolândia, uma coisa assim. Tem que ter uma intervenção, sabe? E essa intervenção, ela envolve aspectos aí governamentais, entendeu? Não é só sociais. Tem que ter uma postura do governo em relação a isso e não tampar os olhos com a peneira, né? Que ninguém quer ficar também numa situação dessa, não. Não, é perigoso. É muito perigoso. Vamos falar de outra coisa agora, Tugão. Crédito imobiliário. Como que funciona? O pessoal costuma estar desconhecido sobre crédito imobiliário, se o cara quer fazer um investimento, o comprador. Vocês também auxiliam lá no Tugão sobre isso? Auxilia. Essa parte o Mário mais comanda, né? Com o financiamento, com a Caixa. Temos todos os agentes que nos auxiliam, né? O Mário pode falar mais. O que você pode falar, Mário? Essa parte a gente tem que terceirizar, né? Então, nós fomos procurar agentes, fomos procurar a Caixa, outros bancos também, e fizemos parceria. Então, nós temos um pessoal que nos assessora em tudo para o crédito. A dificuldade maior é você ver, a Selic estava quase 15%, parece que caiu para 14,75%. Então, para a classe, pode acontecer um fenômeno aí, que seria o seguinte, passa o primeiro ano, o segundo, no terceiro ano, quem comprou pode ter uma dificuldade com o pagamento, né? Então, precisamos aí uma ação corretiva até na economia, porque está inviabilizando para uma classe mais simples conseguir esses empréstimos. O dinheiro tem. Então você o dinheiro fica muito caro, né? Mas ele fica caro. Então você tem que entrar na Minha Casa Minha Vida, conseguir os subsídios. Os valores foram aumentados agora na faixa 1, 2, até a faixa 4, passou, se não me engano, até para 600 mil reais, né? Então, assim, já dá para a gente acreditar, porque tem uma demanda de mais de 1.000, uma necessidade de mais de 15 mil moradias aqui na cidade. Então dá 15 mil? 15 mil são os dados que nós levantamos. O que significa? Significa que com o apoio da Minha Casa Minha Vida, dá para construir a casa nesse segmento e ter comprador para isso. Nós temos que criar facilidades e tentar não trabalhar no teto, sabe? Tentar minimizar aí custos, a forma construtiva, o método construtivo mudou. Nós estamos com problema de mão de obras, né? Mas o financiamento em si, ele está ocorrendo. Pode dificultar para acima de 600 mil reais, se a pessoa não tiver condições de comprar à vista, ela vai ter que entrar também no financiamento, vai ter que procurar. O que a gente pode fazer é dar assessoria para isso através desses parceiros. Entendi. Como é que... Você vê que
Meu assessor aqui sabe, sabe de Não, tudo, a gente né? não sabe, não. É que tem que ficar ouvindo, né? Opa. Participando dos cursos. Estudando. E... Você vê todas as associações comerciais aqui de Rio Preto, seja a CIR, todo mundo, eles estão promovendo curso, até escritórios de contabilidade, fazendo cursos para a gente entender essa mudança todinha. Nós temos que, não dá para ficar parado, sabe? Aquela zona de conforto acabou. Hoje a gente tem que interagir em todos os segmentos, por isso a necessidade de boas parcerias, Sim. entendeu? Ter uma boa mídia, ter uma boa divulgação, né? E um trabalho consciente, não dá mais para enganar ninguém, sabe? O povo hoje consegue rapidamente saber aquele em que ele pode confiar e aquele que está tentando vender. Hoje, antes de vender, a gente tem que dar... Não é só jogar para dentro, né? Como diz o outro, né? Não. Que tem pessoas aí que vendem só para no final do mês ter aquela escala e... Mas e aí depois, né? Então, hoje você vê, nenhuma grande construtora faz um lançamento sem pesquisar, sem entender o mercado. Se ela tem que migrar, ela está migrando no momento certo. Se ela não migrar, ela vai poder ter problemas de ter imóveis que não estão sendo comercializados. Então, elas estão com uma flexibilidade de informações muito grande. O mercado, hoje todo mundo está informado a qualquer momento, né? O problema é ter a fonte fidedigna da informação, né? Não dá para acreditar tudo que tem no celular, né? Não dá. Deixa eu falar um negócio para vocês. Qual o valor de venda de imóvel, assim, média? Ou não existe isso? Lá no Tugão, ou no mercado mesmo aqui de Rio Preto? Qual que mais sai? O mercado hoje, a procura é de 600, 700 mil para baixo, está tendo muita procura. Mas foi o que a gente começou esses dias. Vocês têm uma casa lá, um apartamento de 4 milhões, 2 milhões. Tem também para esse público aqui em Rio Preto? Tem. O ticket do pessoal daqui de Rio Preto tá legal, né? Tá muito legal. Tem milionário morando aqui, tem bastante milionário, né? Tem muito. E na Zona Sul também tem muita procura. Na Zona Sul. Que é a área mais cara, né? A área de mais procura. Ali perto do Iguatemi também. Iguatemi. Tem uns apartamentos bons ali. Esse apartamento é lá. Esse de quanto, Tugão? 4,5. 4 milhões e meio. Olha só. Lindo. Pronto, 4 vagas de garagem. A gente vai lá ver. A gente vai lá. Vamos só ver. Quem sabe? Vamos acreditar. E é um apartamento que, independente da área interna dele, a visão dele... Deve ser lindo, né? Ali, né? Espetacular. Muito bem decorado. Que legal. Coisa linda. Um dia, deixa eu contar para vocês essa. Um dia eu estava no Uber e aí estava conversando com um rapaz. Aí ele estava junto comigo, ele ia dar uma entrevista. Ele era de uma seguradora. Estava sendo transferido aqui para Rio Preto. Não recordo se era Mafra, qual que era a seguradora. Que tinha uma pesquisa, isso faz anos já, mais de 10 anos, que Rio Preto ia passar Ribeirão Preto no número de milionários. 10 mil, mais de 10 mil milionários que ganham acima de 1 milhão por mês. Então, quer dizer, Rio Preto é por isso também, né, que a gente fala de soltou o empreendimento. Não é que a pessoa comprou ali para morar. Talvez é investidor, né? Talvez não. Na maioria das vezes tem bastante investidor, né? Tem. O cara vai lá, pega o dinheiro dele e investe ali, né? Tem muita. Moradia também. A moradia própria tem. Por exemplo, na Zona Sul. Quem gosta de fazer uma caminhada, lance um condomínio, 6 vertical, horizontal, vende. Porque está próximo da mata, próximo da natureza, sai um pouco do trabalho, né? Sim. Muito, tem muita procura. O que você acha, Mário? Rio Preto, essa situação dele está muito bem localizado, né? Se você contar, eu não sei dizer exatamente, mas deve ter mais de 50 cidadezinhas próximas da gente. Esse pessoal não está investindo mais nessa cidade. Se ele tem um dinheiro, ele está investindo em Rio Preto. Logo aqui, né? Isso há muito tempo. Então, qualquer condomínio aqui de Rio Preto hoje tem casas de finais de semana, que a família mora a 50, 30, 100 quilômetros daqui, vem para cá. O fim de semana dele... Vai pro shopping, vai... não vou dizer que é a praia deles, mas, né, mas na realidade você entra num shopping center hoje, você vê mais chapa de carros de fora de Rio Preto do que de Rio Preto, entendeu? Uma cidade, shoppings bons, acho que nós temos pelo menos 5 aqui em Rio Preto, com boa qualidade, com infraestrutura, né? Então, tem várias coisas. Por exemplo, você vai dar uma volta na represa, tem bares, tem restaurantes, tem tudo para todos os tipos de segmentação de mercado, de classes, de tudo, né? Então a pessoa se sente bem em todos os lugares, entendeu?
a expansão é muito grande. E eu acredito que mais de 100 cidades, não, Tugão? Ah, tem. Tem mais de 100 cidades. E às vezes você vê pessoas No nosso entorno. no nosso entorno. E depois você tem parque aquático aqui próximo, você tem tudo isso, você tem os eventos, né? E às vezes você vai nas cidades próximas que tem esses eventos, não tem condição hoteleira. Então, ainda há espaço na rede hoteleira, que eu acredito que em 10 anos ela deve aumentar muito aqui, né? Shows, eventos, tudo. Quer Teve dizer, até show agora no Internacional do Guns aqui em Preto, Então. né? Que movimentou muito a economia, né? dá para trazer muita coisa para cá. E à medida que o pessoal descobrir que Rio Preto tem público para isso, que você faz um evento como esse e lotou, né? Parece que Lotou mais de 30 mil esgota. pessoas, né? Então, é mais um pouquinho, pessoal vai descobrir que Rio Preto é o novo polo de atração do estado, né? Eu acredito muito nisso. O que falta aqui realmente é um grande aeroporto, né? Mas agora, vamos ver o aeroporto de Olímpia, Sim, se de repente nós vamos nos apropriar dessa infraestrutura de Olímpia sim. e vai poder trazer com mais Beneficia facilidade. também, né? Vai beneficiar todo mundo, toda a região, né? Vai beneficiar a região, né? Outra coisa que eu ia falar com vocês, né? Mais de 40 anos já no mercado de imóveis, setor imobiliário. Como é que fica essa questão online e pessoal? Porque tem que saber trafegar dos dois lados, né? E o bacana é que vocês são dessa geração que senta na mesa, toma um café, gosta de olhar no rosto da pessoa. O que você, olhando agora para esse prisma, Tugão, o que você pode falar disso? Juntamente com nós dois, vem vindo a galera que são jovens, né? Que domina. Então eles trazem para dentro. Trazer eles. Eles trazem para dentro e eu e ele fazemos, juntamente com o Fernando, fazemos um meio de campo, olhar, sentir, tomar um café, conversar, falar de um futebol, falar de alguma... Resumindo, a gente faz a coisa andar realmente com a presença, e eles vão pela internet, e nós vamos juntamente com eles. Com 76 anos e 68 anos, estamos começando a nossa vida agora. Começando a trabalhar agora. Que loucura! Não, a maior delícia é você participar com esses jovens que te levanta e te ajuda. Ele tem um filho que o menino é um avião. Eu adoro ficar perto desses jovens, que te traz energia. Ele não traz a presença, mas depois traz a presença. E aquilo é fundamental. E nós estamos tendo vida. Isso para nós é tudo. Para mim, pelo menos para ele também. E você, Mário, o que você fala disso? Você me fez lembrar uma história antiga. E é bom contar a história, é legal. Eu trabalhei em banco também. E eu tive um diretor... No Itaú também, não? No Banco Safra. Banco Safra? E eu tive um diretor que falou uma vez, o vice-presidente ligou para ele e falou, olha, você está com muito funcionário, você tem que mandar embora. Nós temos que reduzir. Ele falou, mas como muito funcionário? Eu tenho 2. Eu tenho um jovem e um pouco mais idoso. Falou, manda um dos 2, então eu vou te dar. Aí o diretor fala para o vice-presidente, o jovem corre, faz tudo muito rápido, mas tem que fazer 2 ou 3 vezes a mesma coisa. E o mais idoso aqui, ele demora, mas faz tudo certinho, não precisa revisar. Qual dos 2 você quer que eu mande embora? Aí o vice-presidente falou assim, tá bom, não manda nenhum dos 2, eu vou reduzir de outro departamento, né? Então tem essa história. Não que o jovem vai errar sempre, não é isso, mas a velocidade de qualquer pessoa... Tem que ter os 2, né? Para equilibrar, né? Tem que ter o equilíbrio. Tem que ter os 2. Então é isso que a gente estava procurando, né? Com o que o Tugão brinca lá. Se a gente tem um pouquinho mais de experiência, a gente é mais cauteloso também pela própria experiência. E aí, você tendo o jovem, você deixa ele correr. Aí você vai analisando e você vai fazendo, diante do seu conhecimento, as medidas corretivas aí. Mas não significa que você não vai errar também. A gente erra e às vezes eles corrigem a gente. Então, tem que ter essa sintonia, sabe? O mundo não dá mais para ter conceito estabelecido, não dá para ter preconceito. Ele tem que ser um mundo dinâmico, aberto, relacionamento, sabe? O americano fala em partners, né? É o que você precisa ter. Tem que ter essa dualidade de profissionalismo para integrar, né, o mundo antigo com o mundo presente e o mundo futuro. A gente vê, no caso, no mercado imobiliário, tem que ter essa visão para o mundo futuro. Se a gente não enxergar o que vai ser Rio Preto daqui a alguns anos, nós temos que já enxergar 1 ano, mas nós temos que chegar 30 anos à frente. Além, né?
Nós temos que chegar, porque se a gente conseguir enxergar lá na frente, nós vamos tomar medidas corretivas para hoje. A gente está fazendo um esforço, nós estamos fazendo um esforço violento para entender isso aí, sabe? Não, é tudo muito rápido realmente, sabe? E quando a gente fala em rápido, o pessoal lá de fora já está na frente da gente. Aí você vê coisas vindo de outros países, você fala, pô, eles estão 40, 50. Eu já chego a falar, assim, em termos de urbanismo, de arquitetura em si, que eles têm, nós estamos 100 anos, 200 anos atrasados. Olha só. Entendeu? Quando você viaja e vê como é que está por aí, por isso que o Tugão falou agora há pouco de uma bolha imobiliária, né? É quando você anda na frente da sua demanda, né? Mas o que o pessoal faz? É um trabalho muito forte em cima disso. Mas se você tem condições de ter uma situação na cidade muito boa, mesmo que aquela demanda não seja assim, você vai criar uma nova demanda. Você vai gerar expectativa de quem está procurando, falar, não, aqui já tem, eu vou encontrar, né? Então você tem que fazer aí um casamento também entre a procura e a oferta, né? Porque senão você pode prejudicar o produto final, que é o preço, né? Então, a imobiliária está sentindo nisso daí, que alguns imóveis foram perdendo valor, né, Tudor? Exatamente. Pelo que você tem comentado lá, isso. tem perdendo valor. E é um fenômeno que pode ocorrer nos próximos 6 meses. Se você não começar a vender, tem um decréscimo, né? Então, tem que se criar um equilíbrio entre construção, demanda, venda, a perspectiva de vir pessoas para cá. Nós temos que criar emprego. Rio Preto é uma cidade que tem que criar empregos. Tem que trazer indústrias, indústrias não mais de pequeno e médio porte, sabe? Pelo que eu vi, nós perdemos muito isso no passado. Rio Preto comporta indústria de grande porte. Grande. Vamos pensar, que não tenha poluição. Claro que você vai ter o meio ambiente, você tem os técnicos, tudo para avaliar isso. Mas é uma coisa que falta em Rio Preto, né? E agora estamos trazendo as universidades. Isso já é um fator muito bom para a cidade. A UFSCar, né? A UFSCar e outras faculdades aqui crescendo, tendo já uma valorização nacional. Então, tudo isso... Muita gente vem estudar, né? Aqui, muita né? gente. E aí acaba alugando ou comprando, né? Muito. Então, você tem esse movimento aí, pessoas que têm, meu filho vai ficar 5, 6, 8 anos aqui. Então, você sabe que está criando um produto para agora, que depois vai voltar para a imobiliária, como venda disso daqui, ou aluguel, a pessoa vai deixar isso. Então, são vários segmentos, várias oportunidades que a gente está enxergando, né? E tem que estar atento a esse mercado. Exatamente. O Tugão tem reformulado profissionais, não digo só corretores, nada disso, em todas as áreas, sabe? Desde a parte de tributos, que é um negócio assim hoje que assusta mudar, todo mundo. Vai mudar o ano que vem, né? Assusta todo mundo. Você vê o que aconteceu em Rio Preto, assusta a gente. O IPTU, novos tributos, quer dizer, é uma coisa assim... O IPTU mexeu muito com o mercado? Mexeu muito. Mexeu? O pessoal assustou quem tem como mexeu. Agora está começando a serenar, você está aceitando, está aceitando, está começando a acalmar o mercado. Mas nos primeiros meses foi desafiante. O valor venal subiu muito dos imóveis. Ontem à noite eu tive um jantar com amigos, assim, um grande corretor, amigo nosso, conversando com uma empresa de contabilidade, com o dono da empresa de contabilidade. Então a gente viu que tem muita coisa se ajustando ainda. Eu participei disso, eu vi isso, eu participei disso. Que vai mudar, né? Muita coisa ainda. Então, ali, assim, né? Tá uma insegurança jurídica muito grande, sabe? E é o que detona qualquer tipo de investimento, seja na área que você falar. É quando a gente vive um momento de insegurança jurídica e política. Então, você junta esses dois fatores, aí você começa a criar o quê? A cautela. Né? E aí o cara pega o dinheiro e investe onde? Deixa no banco? Quando você tem um mercado... Ou ele compra um imóvel? Porque antigamente era um investimento seguro, imóvel. Eu vou falar com experiência. Eu compraria imóvel mesmo. Mas você paga 100 mil a mais, não tem importância. Daqui a um ano, esse 100 mil já dilui e você acaba com relação ao... Mas um imóvel bom, pensado, orientado. Exatamente isso. Não é comprar no impulso. Não. Comprar por comprar, não. Pensado. Imóvel, você não perca. Você não perde. Imóvel que foi construído no local certo, com o valor agregado ali certo, né? Eu estava vendo a carteira, né, Tugão? Tem imóveis que, de repente, estão num bairro muito mais simples e o cara fez uma verdadeira mansão lá. Dificilmente ele vai conseguir o valor de venda. Perdeu o dinheiro. Ele perdeu o dinheiro. Ele viveu bem no lugar que ele queria, no bairro que ele queria, perto do trabalho dele. Então, foi uma opção
que deu uma Por qualidade de isso que vida é bom boa para investir, ele. é bom uma orientação, né? Né? Então, essa orientação é fundamental, porque, né, você pode fazer a coisa certa no lugar errado e vice-versa. Olha aí, Né? fazer a coisa certa no lugar errado. Né? Nós usamos a avaliação como se nós estivéssemos nós comprando. Porque aí ele vai voltar. Aí ele volta, ele isso. compra de novo, Exatamente. ele indica, não é? É isso, né? Então, se eu gostar daquilo, eu consigo vender. Isso, pode falar. Mas se eu não gostar, eu tenho que ter cautela na hora de oferecer. São Paulo, você tem mercado para tudo, você pode fazer errado no lugar errado. Tá? Você pode construir um prédio dentro de uma favela que você vai vender. Eu vi construtoras fazendo isso, posso citar o nome, trabalhei com construtoras assim, falar, mas o dono é louco, ele está construindo um prédio dentro da favela, quem vai morar aqui? Olha, estava fazendo lançamento, vendendo tudo, entendeu? O convívio é integral, basta citar o Morumbi, tá certo? Você tem uma grande avenida lá que chama Hebe Camargo, tá certo? Só para vocês jornalistas, saudosa Hebe Camargo, Sim. né? Se não me engano, acho que foi na época do Assis Chateaubriand. Ela fez a primeira aparição numa televisão, na Praça da Sé, junto com o Calbi Peixoto, era isso? Bom, eu sei que eu li isso aí do livro do Assis Chateaubriand, ele comentando, né? Então, Avenida Hebe Camargo, final dela, uma favela muito grande, tá certo? E do lado de cá tem o Parque Burle Marx, aí você sobe para a Avenida Deputados Sussumirata, estou falando tudo de memória, então você vê assim, prédios de bom padrão aqui, a favela muito próxima. Todo mundo interage de uma forma natural. Né? O pessoal da favela, tem um trecho quando você sai que você quer chegar ali, então o táxi já entra por dentro da favela, que corta toda a marginal, entra ali por dentro. Todo mundo convive naturalmente. E se você fizer um prédio lá, você vai vender o prédio inteirinho. Você Paraisópolis, todas, você vende. Então existe uma interação. O pessoal está perto do trabalho, eu vou morar lá. E não está mais preocupado. Não tem erro, né? Agora, tem prédios aqui que a gente tem de apartamentos maravilhosos, apartamentos de 200 metros quadrados, que infelizmente está próximo da rodoviária, próximo de uma área que o povo não quer mais saber, não vai comprar, então ele vai perder imóvel. Então, aqui ainda existe isso, a gente tem que ter uma cautela aonde construir, porque você pode estar colocando o seu patrimônio numa região que vai vender. Que não está legal vai agora. Vender, né, Tugão? Mas pode alugar, mudar. né? Ô, Mário, mas é o que a gente falou agora há pouco. Mas esse pode reverter isso? Esse quadro? Eu acho que ali pode melhorar e daqui 10 anos... Ele reverte, só que ele é mais gradativo, ele demora um pouco mais. Demora mais para reverter. Porque você depende de infinitas... Você de repente... por exemplo, analisando a pessoa... Deixa eu ver como é que eu me lembro. Você tem São Diocleciano ali para frente. Da frente para São Diocleciano, o que se fizesse, teoricamente, estava morto. Aí o SEMAI vai dar condições de saneamento para toda aquela região, ela explode. Então, se você pega, como é que é do São Diocleciano para frente, como é que são os bairros? Liberdade 1, Liberdade 2. Tudo que você fizer dali para frente, vende. vai vender. Vende. Você tem loteamentos verticais, horizontais lá. Cresceu muito para lá. Crescendo. Você tem bairros lá que são mais perigosos, entendeu? Então, você vai separando um pouquinho para cá, mas está crescendo, né? Mas você não vai fazer um condomínio de altíssimo padrão lá. Você vai mudar o foco da sua construção, tá certo? Então, você vê Damas, você tem Village Dama, você tem Dama Fit, não é isso? Não, Dama Fit é Ipiguá. Que vai para Ipiguá. Então, você tem vários segmentos, né? Então, por exemplo, citando um grande loteamento, uma grande empresa lá de São Paulo, o Alphaville, lá de São Paulo. Então, você tem todos os barueris, tinha Alphaville 1, 2 e 3, que eram os mais famosos. Hoje, se eu não me engano, o Alphaville, a última vez que eu fui, estava no Alphaville 16. Deve ter muito mais do que isso, faz muito tempo que eu não vou para lá. Então, você tem um fenômeno que aconteceu. Aí, Alphaville sai de lá, vai para Campinas. Alphaville de Campinas é maravilhoso. São duas áreas onde ele fez um clube ao lado do Alphaville. Se você vai conhecer, você fala, eu vou mudar para Campinas, eu quero morar aqui. É um espetáculo, não deve nada para a Califórnia, os grandes centros da Califórnia ali de moradia. Aí você vem para cá, você tem um Alphaville aqui, perto de Mirassol, né? Já é um outro padrão. O Alphaville não se preocupou em mudar o nome do Alphaville para a categoria 1, 2, 3, como o Dama fez, né? Ele acredita muito na marca dele, e é um local bom para se morar também.
um pouco diferente do padrão de construção que você vai ver em Campinas, que você vai ver em São Paulo. Mesmo em São Paulo, você vai vendo uma diferenciação dos condomínios conforme eles vão se afastando, porque eles saem já da região ali de Barueri, eles vão entrando nas outras cidades, Santana do Parnaíba. É difícil lembrar tudo, né? Mas é que eu andei por todos esses cantos. Então, existe a possibilidade. Isso é um trabalho de engenharia, de marketing muito forte para você ir analisando essa região e falar que produto eu vou colocar aqui. Sim. Então tem que ter uma interação entre engenharia, arquitetura, marketing muito Pesquisa, forte. né? Pesquisa. Muita pesquisa. Muita pesquisa. As imobiliárias cada vez mais atuando. Por isso o Tugão está aí há 43 anos. O que me levou a trabalhar com ele foi isso. 43 anos no mercado, conhecer tudo que aconteceu de 1990 para cá. Aliás, antes, né, Tugão? Antes de 90 estou eu. Então, saber o que foi acontecendo. Aquele mercado caseiro, tá certo? Quando eu ouço as histórias do meu sogro ali da Santa Cruz, foi quando eu construí a casa aqui, sabe? A minha casa era a última. Você imagina da Santa Cruz. Olha ali, só. não existe mais nada ali para cima, Avenida Potirendaba, nada daquilo. Lembro da minha sogra falando assim, ele construiu a casa, eu não fui morar lá, eu não ia morar na última casa, né? Foi morar na casa da sogra durante 6 meses até se adequar. Então, são fenômenos que acontecem. Isso há muito pouco tempo, né? A transformação é muito rápida, muito rápida. Rio Preto está perdendo já o medo de bairro, de cidade. Daqui a pouco eu vou falar para você, Rio Preto vai colocar produtos de melhor qualidade em bairros mais simples. Então, a pessoa que mora naquele bairro mais simples vai começar a ver uma moradia melhor lá, pela necessidade de espaço de construção. Sim. E porque o cara que está lá também, a gente tem que pensar nisso, todo mundo está progredindo, está melhorando de vida, e ele quer continuar naquele bairro. Aí você constrói um produto melhor para ele, ele vai para lá. Então, vai trocando. Vai trocando. Vai trocando. Bairros comendo bairros. Tem um fenômeno na arquitetura que vai falar sobre isso, né? Os bairros vão sendo engolidos por outros bairros, vão modificando o centro da cidade, aqui vai mudar. Você vê que você citou São Decleciano, já acontece isso. Então, você tem um fato dentro da... Você tem 5 supermercados ali dentro. 5. É uma outra cidade dentro da cidade. Você subindo ali para o São Decleciano, aquela avenida principal, lá em cima, vai de sexta-feira lá para ver. É outra cidade. E a pessoa nem sai dali do bairro, ela fica ali, porque tem tudo ali. Mercado. Igual a Zona Norte. A pessoa fica ali, né? Quem mora ali fica ali, não tem necessidade de vir para o centro. Antigamente a gente falava, eu vou para o centro. E nós tivemos. Acabou, né? O que aconteceu? Nós tivemos construtoras pioneiras aqui, que acreditaram nisso, e já tem essa visão que eu estou falando aqui há muito tempo, que abriram todo o Parque da Liberdade. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Então acreditaram naquilo ali. E aí depois vieram as outras empresas, realmente está tudo aberto. Tem saneamento, então teve que mexer com a prefeitura. Sim. A prefeitura mudou a organização dela, né, para poder atender isso. Então é um movimento. Agora temos que ter uma parte aí, o povo tem que estar consciente disso, né, e a gente realmente estruturar a cidade. A cidade precisa cada vez mais a participação correta dos governantes, de todo mundo. Não quero entrar em detalhe político, não é isso, mas assim, é que a interação, a mesma parte que uma prefeitura tem que fazer, a imobiliária tem que fazer também, essa orientação, nós temos que fazer isso aí. É um trabalho conjunto. Não é só vender. Não é só vender, não é só crescer, não é só projetar uma rua, é inteirar isso com toda essa mentalidade. Graças a Deus que o Preto tem um histórico muito bom nisso, né? Agora, temos que nos modernizar, né? Sim, sempre, né? Sempre se atualizando, né? Sempre. Gente, eu agradeço vocês, a participação. Vamos marcar mais vezes aqui. Muito obrigado, eu agradeço, né? Em nome... Se você quiser mandar uma mensagem para o pessoal que está assistindo a gente, é ali, ó. Com certeza a gente agradece a oportunidade de poder estar conversando, esclarecendo, mostrando como nós trabalhamos com alegria, com felicidade, tentando provar a todos que compensa olhar olho no olho, sentir, tomar um café junto. Isso é muito importante para todos nós. Um grande abraço a todos. Bom, eu digo, outro dia eu estava comentando com meu filho e eu falei para ele,
muito satisfeito, né? Que ele estava tendo um sucesso aí muito grande, E falei para ele uma frase assim que eu sentia que refletia as pessoas que vencem na vida. Então eu falei para ele assim: a vitória é o paraíso da solidão. Então eu espero que nós sejamos vitoriosos sempre, para não parar na primeira vitória, senão nós vamos ficar sozinhos. Então nós temos que vencer a cada dia várias vitórias na vida, tá certo? Que o paraíso é fantástico, mas se você ficar lá sozinho, realmente não é bom. Então nós temos que fazer desse paraíso uma vitória constante. Nós temos que vencer a cada dia. Por isso eu me aproximei do Tugão, falei: Tugão, nós não vamos parar. Dá a mão e ó. Vamos dar a mão aqui, nem que for de bengalinha, mas nós vamos continuar. Então é isso, a gente acredita em Rio Preto, obrigado pela oportunidade. Conta com a gente. Agradeço ao Tugão aí também que me deu uma oportunidade. Eu estava pensando em ir para a praia, eu estou trabalhando. Não, vamos Tamo junto. Né? Obrigado, viu? Muito obrigado. Obrigado, gente. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima.